Gente, primeiro, obrigado pela presença de vocês. Explicar um pouquinho do conceito, a Nubia já ouviu isso ontem, vai ouvir de novo. O conceito do Papo de Prancheta aconteceu no ano passado, porque numa feira você tem a exposição de muitos produtos, né, muitos fabricantes apresentando aí lançamentos de produtos, e às vezes falta um pouquinho a oportunidade de você ouvir ou estar próximo de personalidades, de pessoas, tanto da arquitetura, no caso aqui da feira, no nosso caso como Armstrong, todos os nossos produtos, a maioria deles tem um apelo acústico. Então, conversando com um colega, a gente falou, poxa vida, a gente precisa trazer alguém de acústica para poder participar do Papo de Prancheta, e ninguém mais, ninguém menos, o Marcos é a pessoa com mais propriedade, tem um histórico, um currículo maravilhoso nessa área, nesse segmento, e eu agradeço muito, Marcos, a sua presença e a oportunidade que você está dando de a gente poder ouvir e estar próximo, porque às vezes a dificuldade, às vezes ou não digo estudante, mas um outro arquiteto ou um cliente não tem a oportunidade de estar com uma pessoa que tem esse know-how, que tem esse conhecimento, e a ideia desse projeto do Papo de Prancheta é tornar isso aqui algo bem informal mesmo, é um bate-papo, né? O pessoal poder perguntar, conversar, discutir. Com o Ciro foi super bacana, com o José Luiz ontem também fluiu super bem, e tenho certeza que com o Marcos não vai ser diferente. Tá, obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado, Alexandre. Bem, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui, Papo de Prancheta é uma coisa bem arquitetônica, né? E num petit comité dentro de uma feira desse tamanho é um momento, né? Uma ilha de tranquilidade aqui dentro dessa loucura que está essa feira hoje, né? E por outro lado, ver tanta agitação e tanta gente buscando novos materiais nos dá um alento depois de uma crise de 3 anos seguidos, né? E parece que finalmente a nossa área está se recuperando, e a gente percebe já isso na quantidade de projetos que a gente está fazendo hoje no escritório. Acho que essa é a grande frequência que a gente está tendo nessa feira. Hoje eu acho que eu nunca vi revestido do jeito que está hoje. Eu estou impressionado também. Realmente fui fora da curva. Hoje está realmente uma coisa, e hoje é o dia do design, né? Ontem, Dudu, está mais cheio o dia do design que do business, o que também é algo interessante também. Aí tem uma informação importante. Uma informação importante já ali. Bem, então falar um pouquinho de acústica de escritórios, mas a gente tem a liberdade aqui, se tiverem dúvida em acústica em outras áreas, eu também trabalho em outras áreas. Como que eu passo aqui, com a flechinha? Aí mesmo. Bem, então eu sou arquiteto, meu nome é Marcos Holtz. Antes de ser de arquiteto eu era técnico em edificações, ainda sou técnico em edificações. E eu gostei muito de ter feito aquilo tudo, erguer parede de tijolo, sentar azulejo, sentar taco. Foi muito educativo para mim, depois quando eu fui fazer a faculdade de arquitetura, me ajudou muito, por sinal. E depois fiz meu mestrado na área de acústica e trabalho na área aí há 19 anos. Vou fazer 20 anos agora na Harmonia. Eu sou sócio do Davi Ackerman, que é outro acústico que começou antes de mim. Ele é acústico desde a década de 80. Ele não gosta às vezes que eu fale isso. Mas ele é um acústico há muitos anos, também muito conhecido aí no Brasil. Me ensinou bastante coisa, me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Então eu estou 19 anos aprendendo cada dia. Aí é impressionante como cada dia vem uma novidade, né? E a nossa empresa é a Harmonia Acústica, é uma empresa de consultoria, a gente faz medições, a gente faz projetos, a gente faz desde a escala de uma sala desse tamanho até a implementação de termoelétrica e comunidade, e usina hidrelétrica com simulação de 10 km de raio para ver o que acontece com a acústica. Então, e simulação de cidades também, que agora já fizemos alguns bairros, né? Cidades inteiras agora ainda está começando. Então quais são as áreas que a gente atua dentro de um escritório, tá? Então, já limitando um pouco o recorte do que a gente vai falar, o Open Plan, que eu vou falar um pouco da história do Open Plan também, que é muito importante no desenvolvimento acústico do que acontece, mas é uma área de grande preocupação das empresas em relação à qualidade acústica que vai ter, principalmente uma tendência com as empresas tendo que enxugar. Empresas que tinham margens muito confortáveis começaram a ter margens menores. Isso aconteceu com grandes escritórios de advocacia. A gente fez alguns projetos de grandes escritórios que tiveram diretores que tinham sala, cada um tinha uma sala. E de repente, depois de 10 anos, 20 anos de empresa, ele tem que ir para um Open Plan. É
realmente problemático, porque ele está acostumado ali a ter uma privacidade, a ter uma situação de sala privativa e de repente ele vem para um escritório onde está todo mundo junto, né? Como você resolve essa situação, como você gerencia a expectativa dessas pessoas, né? A gente vai falar um pouco disso. Esse é um tipo de reunião informal, um tipo de sala que é recente também, as salas de reunião abertas, que é muito interessante também, você poder fazer cabines abertas, né, para você poder utilizar. Salas de reunião normais, que continuam, tem uma mudança que eu vou falar para vocês que aconteceu na sala de reunião, que é de 2 anos para cá, que tem muito pouca pesquisa, mas a gente lá na Harmonia, a gente tem um centro de pesquisa, estamos pesquisando isso, que eu vou falar também um pouco mais para frente. Sala de conferência, essa que vocês estão vendo é uma sala de telepresença, que é muito interessante, não sei se vocês conhecem, já viram. A primeira vez que eu falei numa dessas aqui, eu fiquei assustado de ver, porque é muito legal, porque as pessoas ficam em tamanho real aqui. E o fundo é o mesmo fundo seu, assim, normalmente. Então você parece que a mesa também dela é igual à tua. Então, a hora que ele liga lá, parece que a pessoa aparece na sua frente, assim. E ela está no mesmo meio. Só que ela está na China, mas ela tem uma sala igual à tua, lá. Então os caras fazem a mesma sala? A mesma sala, é padronizada pela Cisco. Não é padronizado só a estética, é padronizado o equipamento, a acústica do ambiente, vem com um manual de acústica para você preencher. Então, por que vale a pena fazer isso? As empresas que tinham que mandar executivos para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, principalmente bancos, todos os bancos e agências de cartão de crédito têm normalmente uma sala dessa, em cada uma das sedes. E tanto que vale a pena realmente, porque você tem a sensação do gesto, você não perde aquela coisa da linguagem corporal, que para eles é importante também. Qualquer reunião é importante. E quando você tem um Skype, uma tela desse tamanho, que a pessoa está... Você perde muito do detalhe E com isso aqui você realmente parece que você tem ali as pessoas na tua frente, o som é incrível, porque é tudo muito planejado, a acústica é boa. E a imagem é boa, e aqui atrás tem um azul, às vezes, que nem do William Bonner. Eu me senti aqui na Globo, nessa sala aí. E aqui as salas pequenas, que são as salas hoje, a coqueluche do momento, são essas salinhas, tá? Antigamente não existiam, e hoje todos os escritórios têm. Todos os escritórios têm, a gente vai discutir um pouco a respeito por que tem essas salas pequenas hoje. Auditórios, salas de treinamento também, cada vez mais, num mundo em que cada dia sai uma novidade, as pessoas precisam estar sempre se atualizando, entendendo o que está acontecendo, fazendo cursos, fazendo treinamentos. Então é muito difícil você ver um escritório que não tenha também uma sala de treinamento para esse aprimoramento interno. E essas áreas de descompressão, que às vezes são áreas de trabalho, né? Que às vezes a pessoa está muito incomodada, ele está na mesa, precisa dar um relax e continuar trabalhando. Você pode ter num escritório uma situação igual a essa aqui, tá? Como tem essa aqui no fundo, aqui, né? O clima do escritório realmente está muito diferente do que costumava ser. Às vezes a gente faz, às vezes eles incorporam um pouco do espírito da empresa. A gente fez o escritório da Pernod Ricard, que era uma empresa de bebidas. E aí o escritório deles parece realmente uma balada, assim. E com aquelas lugares para você, balcões para você beber, os bares. As pessoas vão lá e ficam provando os drinks. Então realmente é um escritório muito interessante. Então tem esse clima Isso entra dentro do escritório. Então fizemos o escritório da Heineken também, que tem esse mesmo espírito. Parece uma cervejaria, o auditório de treinamento deles. Então esse é o novo facility, não? Um facility que tem a cara de quem está ocupando. Espaços para eventos, que normalmente as empresas também precisam ter esse lugar que eles encontram todos. Em geral são as salas que você pode ir dividindo, daí você pode abrir tudo e fazer. Isso aqui também está muito comum. Às vezes o principal formato hoje é um formato meio de arena, com os degraus assim, que as pessoas vão se acomodando. Podem usar no dia normal, no dia a dia de trabalho, para trabalhar normalmente. E quando tem alguma coisa, se reúne todo mundo naquela praça. Que pode funcionar como cafeteria, como um espaço de eventos, acaba sendo um espaço de múltiplo uso ali. Refeitórios também, isso aqui é um projeto que a gente fez, um projeto ali do Mercado Livre. Vocês veem que o refeitório também da empresa tem hoje uma nova cara. Eu vou mostrar um pouco outras imagens desse projeto, é um projeto muito bacana também, que foi o conceito de reciclar um galpão antigo e transformar num escritório com uma qualidade ambiental muito grande. Eu me lembro a gente estava fazendo uma medição nesse escritório, eu sentei, é um escritório muito grande, deve ter umas 2.000 pessoas trabalhando.
E eu não sei, 1.000, não sei falar o número, mas é muita gente. Eu tenho um grande amigo que é diretor lá de classificados e ele fala que tem 1.500 pessoas. 1.500, é um negócio gigantesco, mas é lindo porque você entra por uma estradinha de paralelepípedo, aí de um lado está o refeitório, então você atravessa a rua para ir para o refeitório, te dá um pouco aquela coisa de você não estar num ambiente enclausurado, né? E aí eu estava sentado na poltrona trabalhando lá para ver, sentir como que estava o som, tinha um cara do meu lado, na estação. E eu perguntei, e como que tá? As pessoas estão gostando da acústica? Ele falou, acho que estão, eu estou gostando pelo menos, né? Eu falei, tá, mas tem um pessoal que reclama porque aqui no meio, depois eu vou mostrar, tem uma outra área que tem um café central, assim, né? Algumas pessoas se incomodam, mas sempre vai ter alguém que se incomoda. Eu falei, sempre tem alguém que se incomoda. Eu falei, que área que você trabalha? Não, eu sou o CEO da empresa. E assim, ele não tem sala, ele trabalha ali, ele traz a mochilinha dele, põe ali, senta, trabalha, porque eles têm esse conceito nesse escritório que é o conceito, não é onde você tem a estação, todas as estações são tuas. Você pode usar, esse é talvez a chave do escritório também, 2.0, esse escritório dos millennials, o escritório do novo mundo é esse escritório onde você tem a escolha. Não chega onde você vai trabalhar aqui, né? E passar 20 anos da tua vida sentado nessa cadeira. Então isso realmente não existe mais praticamente nos escritórios, esses novos, essas startups. Eles providenciam diversas circunstâncias ali de conforto ambiental, escritórios, partes mais iluminadas, partes mais silenciosas, partes onde a colaboração é possível também, porque tem gente que adora, eu adoro ficar no meio tendo uma interação ali, e essa é a ideia do escritório panorâmico. Ele funciona muito bem se está bem projetado, se o serviço que é feito ali, ele está bem desenhado. Tem um autor, um pesquisador que é um cara incrível, o nome dele é Nigel Woosland, até quem quiser acompanhar ele no LinkedIn, as publicações do Nigel Woosland, ele é um cara fantástico e o ponto dele é esse, que hoje em dia a grande chave dos escritórios é a escolha do local, porque tem trabalhos onde você precisa colaborar e tem trabalhos que você precisa concentração. E tem trabalhos que você precisa fazer individualmente e tem trabalhos que você tem que fazer em 3 ou 4 ou 5 pessoas. Então você ter a opção de poder se locomover e montar os seus grupos e desenvolver o trabalho, você ganha em produtividade se você tiver essa opção de escolher o meio ambiente, o ambiente que você vai trabalhar. Né? Então por que fazer acústica em escritórios? Né? Esse aqui é um escritório panorâmico também, vocês veem que esse aqui é especialmente caótico, né? Tem ali umas araras e computadores para todo lado, e tem gente ali que está com fone, e tem aqui eu nem sei o que é isso, esse negócio aqui, parece um puff cor-de-rosa. Provavelmente é um escritório relacionado à moda. Então, a natureza do trabalho é muito importante, né, no escritório panorâmico. Por que fazer acústica? Porque, obviamente, que esse ambiente aqui precisa ter algum tipo de controle. Se você não condicionar esse ambiente para ele poder funcionar com todas essas pessoas trabalhando, você pode ter um problema aqui tanto de produtividade por distração, onde você está tentando se concentrar e o tempo todo você ouve a conversa do vizinho, o cara, a mulher ligar para ele e fala que ele esqueceu de pagar a conta, o cara fica lá perturbado, você fica perturbado junto com ele. Né? E tanto a questão de você, quando você fala, está no telefone, você esqueceu de pagar a conta e você está perturbado, você perturba também todo mundo junto. Então ele é bilateral realmente esse problema da privacidade dentro dos escritórios, e quando é muito barulhento, naturalmente a gente se cansa. A Revestir eu não preciso nem entrar nesse mérito, porque você caminhar aqui por algumas horas, você realmente, o cansaço decorrente do ruído, ele é perceptível, né? Ali... e não tem jeito, né? Tá dividido uma divisória ali. Ao mesmo tempo, né, a gente quer ali... Eu fico muito feliz trabalhando nos escritórios panorâmicos, eu gosto muito de ficar... Eu tenho a minha sala, mas metade do meu tempo eu passo junto com eles no escritório, só quando eu tenho que realmente reunir com alguém, que eu vou para minha sala e fico lá. E a minha sala acaba sendo uma sala de reunião para os outros também, então já estamos transformando isso lá em uso. Porque com qualidade acústica a gente produz mais e melhor. Aqui, como eu já disse, a questão da motivação, atenção e concentração. Ainda mais hoje em dia, onde essa nova geração
ela trabalha muito comprometida com o objetivo da empresa, tem que estar alinhado o objetivo de vida com o objetivo da empresa, senão eles não ficam. Não é? Então tem que ter orgulho da empresa que você trabalha, você tem um comprometimento acima da média, senão realmente você não fica. Então mudou muito a questão dos escritórios nos últimos anos. E com uma boa acústica você consegue melhorar a motivação, que é talvez um dos principais pontos de retenção dos colaboradores. E eles vão ter condições para ter boa atenção e boa concentração. Quem já trabalhou num lugar muito barulhento sabe quanto isso pode prejudicar a sua motivação e a sua vontade de ficar na empresa. Né? Dá vontade de falar, quando puder. A gente viu uma estatística interessante ontem, que a gente tem uma assessora de recursos humanos, que numa pesquisa 65% das pessoas que foram entrevistadas, elas tinham duas opções. O que você prefere? Um aumento de salário ou poder demitir o seu chefe? E 65% preferiam demitir o chefe do que ter um aumento de salário. Então você começa a ver que realmente a questão da motivação é algo muito importante, que é a recompensa financeira. Então vale a pena investir em acústica? Então eu vou trazer alguns números para vocês aqui, né? Uma das principais fontes de reclamação em Open Plan é o ruído. E existe uma pesquisa na Inglaterra que foi feita com call centers, onde você perde ali em call centers onde você não tem. Isso aqui foi um call center que eu medi, que era realmente uma situação insalubre de trabalho. Provavelmente aqui acontecia essa perda de produtividade. Esse cálculo em inglês traduz em 2 horas por dia, 45 dias por ano de perda que você tem por não ter um tratamento acústico. Então acaba sendo um investimento que você faz que se amortiza através do aumento de produtividade das pessoas que estão trabalhando. Então as pessoas pensam às vezes, coloco o forro acústico ou não ponho? Não é? É uma despesa. Não é despesa. Ela vai voltar para você, com certeza, em termos de produtividade, de motivação, de concentração, em todos os aspectos. Você tem relatórios com menos erros, né? Você tem colaboradores mais motivados, são vários ganhos que você tem que vai amortizar, provavelmente muito rápido, o custo que você vai ter por ter um forro com alto desempenho acústico. Né? Falando um pouco da evolução dos escritórios, eu sou antigo, mas eu não sou tão velho para ter trabalhado num escritório desse, né, onde não existia realmente nem ar-condicionado. Um escritório de engenharia no começo do século. Né? Então, por outro lado, eu acho esse escritório lindíssimo. Eu até gostaria de ter um ambiente de trabalho com esse despojamento, com esse pé direito. Saímos disso, migramos para cada um com a sua salinha e vai pro cubículo, né? E de repente agora a gente volta pro que era no começo. Só as mesas que continuam cada vez menor. Então essa qualidade da luz natural é algo que muita gente se ressente de ter perdido, né? E lá, como eles não tinham saída, ou tinha luz natural, porque a luz artificial era muito fraca, né? Essa lâmpada aqui você imagina a eficiência disso aqui. Né? Então, a lâmpada de Thomas Edison aqui, aquela lampadinha. Então realmente a luz natural, a luz zenital, ela não está por acaso, ela está realmente por uma necessidade. E talvez essa seja uma das coisas que a gente se ressente também, da qualidade ambiental que a gente perdeu ao longo, quando a gente começou a empilhar as pessoas. Né? E a acústica se perdeu também muito nisso, quando você começa a empilhar pessoas. Esse aqui já é um escritório um pouco mais para frente, escritório projetado por Frank Lloyd Wright em Buffalo. Eu gosto muito do Frank Lloyd Wright e já tem aqui um pouco essa coisa de não perder também essa coisa do pé direito alto, né, do espaço, e ali são secretários que estão com máquinas de escrever, um escritório de 1906. Né? Realmente parece que a gente está voltando o que era no começo do... É muito engraçado isso. E aqui outro escritório do Frank Lloyd Wright, que é incrível também. Esse já é o escritório em Racine, no Wisconsin, em 1939. Né? Da Steel Case ali, né? É uma coisa realmente, você pensar assim, poderia ser tranquilamente um projeto aí com aquela luz natural ali em cima, e né, esse grande espaço. É uma qualidade ambiental também que vinha vindo e foi se perdendo. Bem, aí aqui esse desenho que eu trago é um desenho da Quickborn, é um grupo alemão. Eu sempre achei que os escritórios panorâmicos tinham sido inventados nos Estados Unidos, mas eu estava enganado. Foram os alemães. Esse é um escritório da Quickborn, projetado em 1961. E é muito engraçado como eles também fugiam do ângulo de 90 graus em 1961, né? Justamente para ter um ambiente mais orgânico, um ambiente mais atrativo,
que a gente foi perdendo e estamos voltando para isso novamente. Quem está atualizado com os novos projetos, todos eles têm essa coisa mais orgânica, fugindo do ângulo de 90 graus, onde você caminha pelo escritório com esses ângulos meio malucos, né? E eu gosto muito também desse projeto que eles fizeram, porque eles têm muitas separações também, que eu vou explicar por que existe essa separação aqui. Opa! Porque o que acontece? Eles faziam, antes de fazer o escritório, eles separavam as áreas que tinham que colaborar. Inclusive não tem o gráfico aqui, acho que nesse slide eu tirei, porque era um gráfico interessante que tinha, além do tamanho da área, tinha umas setas. E a espessura da seta era o grau de colaboração que os setores tinham entre si. Então você juntava todos os setores que tinham grande trabalho, sinergia entre os trabalhos, você agrupava, e pessoas que não tinham sinergia você deixava longe. Você não vai colocar o cara do financeiro do lado do cara técnico, porque um vai atrapalhar o outro. Então quem não tinha flecha eles afastavam e colocavam, por exemplo, separações físicas, que é muito importante. Então já em 1961, no conceito do escritório panorâmico, eles tinham essa questão de colocar, entender a fundo o que ia ser feito no local antes de fazer o projeto, porque hoje quantas pessoas você tem, quantos metros quadrados, faz uma conta ali, você precisa de 200 metros quadrados de facility, e depois você vai lá e bota todas as pessoas juntas, o cara de recursos humanos está do lado do cara de vendas, está do lado, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Aqui é um do Headquarter, 1965, as máquinas aqui, eu não sei se o desenho está aqui. Ah, uma pena, porque era o primeiro Revit, era o Revit da vida real que eles tinham. Eles montavam um Lego, sabe aquele jogo de bloquinho, Pequeno Engenheiro? Eles montavam um escritório daquilo e ficavam mexendo nos bloquinhos assim. Porque não tinha computador, não tinha 3D, não tinha nada. Então eles tinham, na verdade, um simulador analógico ali, com as estações, e eles montavam em cima da planta que eles desenhavam no vegetal. E aí a gente chegou nos dias de hoje aqui a esses escritórios. E que funciona mais rápido para você explicar para a autodireção do que as maquetes eletrônicas. Ah, funciona. Sempre você pode pegar. Tanto que até hoje o cara não compra apartamento. Não, já pode pôr, muda aí, vamos mudar aqui. Não, onde você quer ficar? Já pega a mesinha, não. Minha mesinha tem que ficar aqui, ó. Fazer um kit para vender, né? Aí, ó, tá vendo? Já estamos fazendo um negócio. Trade Mix, olha lá, ó, Trade Mix. Trade Mix ajuda a gente aí. Então aqui é um escritório da Quickborn 65, aqui já é um escritório moderno. Esse é um escritório lá, aquele mesmo do Mercado Livre, onde tem a árvore dentro, luz natural. Então a gente está realmente caminhando de volta aí para esses escritórios que tem essa qualidade, tem essa variedade de espaços. Isso, aqui que eu falei, que tem alguns que reclamam. A cafeteria aqui que tem uma área de convivência aqui. E tem as pessoas aqui. Marcos, eu não sei se você vai entrar nesse mérito, mas eu tive aí umas 2 vezes já por conta desse amigo, fui almoçar com ele, fui em todos esses ambientes, a gente fez um tour aí. E aí eu não sei se vai entrar no mérito, mas é uma curiosidade minha, né? Porque eu fiquei, obviamente, porque eu trabalho com o produto, eu fiquei procurando. Cadê? O que vocês usaram? Assim, de absorção, quais elementos que vocês trabalharam nesse projeto? Aqui toda essa área preta aqui, ela tem um revestimento no fundo da laje aqui que não é possível de ver. Que é projetado. Uma coisa, um material projetado na cor ali. Tá. E lá em cima realmente não tinha muito o que fazer, lá em cima não tinha como colocar. Entendi. Agora aqui embaixo foi colocado em todas essas áreas aqui. Lá em cima só tem o carpete mesmo. Foram outros elementos. E a gente colocou também nas paredes, que tem aqui, a gente tinha umas áreas nas paredes que a gente podia pôr, tem alguns elementos de absorção também nas paredes. Legal. Tá? Tem algumas salas, tem uma sala que eles têm aqui com uma cortininha, uma sala redonda, uma sala muito agradável de reunião aqui também. Esse lugar é muito bacana. Não é? Então esse é o escritório novo, né? Então, nos anos 60 começou a criação do Open Plan e, na verdade, esses escritórios têm uma estrutura um pouco parecida, que seria o núcleo central, onde estão todos os serviços, instalações, shafts, banhos sanitários e circulações verticais, e a parte de
ar-condicionado, salas técnicas, e você fica com a área perimetral destinada ali aos escritórios. Né? Então você tem alguns problemas decorrentes de estar num escritório panorâmico, que são distrações e queda de produtividade. Por outro lado, você tem aspectos positivos, que é redução de custos, alta densidade de ocupação, melhor comunicação entre funcionários da mesma equipe e ambiente colaborativo. Portanto, exige, para evitar distrações e queda de produtividade, um certo cuidado com a área de projeto. Que não basta apenas um bom projeto acústico. Ele tem que ser uma combinação de diversos aspectos que vão desde até educativos. Existem processos que você coloca, por exemplo, bloquinhos na mesa. Um amarelo, um vermelho e um verde. Você monta uma pirâmide. Então, quando você põe o vermelho em cima, significa assim, fale baixo perto de mim, não me incomode, não faça perguntas. Eu estou fazendo uma atividade que eu não posso ser interrompido. Então, se você põe um amarelo, se for importante, você pode perguntar. E quando você põe o verde, é que eu estou tranquilo, eu estou fazendo uma tarefa mecânica, eu estou disponível para uma conversa se você precisar. Então, por isso que não há ilusão de que a acústica vai resolver todos os problemas do mundo dentro do escritório desse. Ele exige que as pessoas estejam comprometidas com um certo código de comportamento. Diversos pesquisadores já comprovaram isso. Tá? Então, daí você tem que, no projeto acústico, você tem que fazer um estudo detalhado do negócio, entender as atividades que ele desenvolve. Quando a gente pode, a gente vai medir normalmente até. A gente deixa o equipamento lá, para a gente ver quanto que eles têm de barulho normalmente, entrevista eles, você gosta, você acha que é muito barulhento, que é muito ruidoso, você se distrai muito, a gente tem um questionário que a gente aplica. E entende quem trabalha junto com quem, quais são os grupos, justamente para montar as interações e ajudar na questão da setorização. A gente evita isso aqui, né? Porque os trabalhos são diferentes, as conexões são diferentes, então é muito difícil você tornar os diferentes iguais. Né? Existem escritórios, inclusive, que trabalham com grupos, times, acho que o Google trabalha assim, eles têm times de 5 sempre. E aí, se você não gosta do seu time, você vai lá e pede para, não quero, me troca de time, aí eles põem você em outro. Então vai muito da cultura de cada empresa, a maneira que essa se distribui dentro do escritório. Então a gente mede, conversa, entende. Um escritório de advocacia é completamente diferente do escritório de publicidade. Os assuntos têm um sigilo completamente diferente. Às vezes o publicitário também tem, né? Mas o advogado, talvez o advogado e banco são os que mais contratam a questão acústica, porque eles têm questões de dinheiro mesmo. Se uma informação vaza, na época a gente fez o escritório que fez a fusão da Casas Bahia com a... Qual que era? Casas Bahia com Pão de Açúcar, não sei. Teve uma mega fusão que, assim, quem soube daquilo, sei lá, pode ter ficado milionário comprando ações. Então, são informações que custam muito dinheiro. Então, a gente vai lá, estuda, vê qual a importância que essa pessoa dá para a privacidade. Porque quanto mais importância der, mais ele vai estar disposto a gastar e mais a gente vai poder elevar o nível do isolamento para cima. A acústica ela pode ter um custo normal, baixo, mas ela pode ir para a estratosfera se a gente quiser realmente falar, não quero ouvir nada. Não quer ouvir nada? Vai gastar muito. Existe essa... Na acústica existe, infelizmente, essa lógica. Se você não quer ouvir nada, você vai gastar muito. Então a gente acaba criando dispositivos onde... não, mas se eu tirar a compreensão, você percebe que tem alguém lá, mas você não entende o que eles falam. Esse é o que a gente chama de nível confidencial. Esse dá para fazer num custo razoavelmente baixo e normalmente atende todas as necessidades, né? Agora, se a pessoa não quer nem perceber que existe alguém do lado de lá dessa parede, aí a gente vai ter que partir para uns dispositivos muito sofisticados que custam realmente muito dinheiro. Expectativa do cliente. Então tem cliente que fala, não tem problema, uma acústica mínima, só nessa sala, pessoal barulhento mesmo. Tem cara que realmente é muito difícil convencer ele da importância. E ele que vai ocupar lá, então você tem que entender qual que é o perfil ali do cliente que você está atendendo. A gente explica, fala a questão da produtividade e tal, e alguns se convencem, outros não. Então é muito importante essa conversa para entender até onde você vai com o projeto. Já tem clientes que falam assim, cara, aqui o negócio é crítico. A gente veio de um escritório, a gente fez uma mudança no escritório bem grande, que eles estavam na Tomiotaki, naquela torre, que talvez seja a pior acústica da cidade, naquela torre, porque as divisórias só podem ir até o forro, e o forro é furado. Então não tem como fazer. E é um forro radiante, e o sistema de ar-condicionado é para o forro radiante, você não pode cortar. E a empresa que gerencia o forro faliu, que era a Ansett.
Então vai juntando uma coisa na outra. E eles foram para um outro edifício onde eles falaram, cara, não pode dar nada errado nesse escritório. A gente foi, fez um projeto, tudo, acompanhou, eles ficaram realmente muito satisfeitos e contrataram a gente para fazer agora a Latinoamérica inteira, todos os escritórios deles, porque eles tiveram problemas acústicos em quase todos que eles foram. Porque a acústica, ela está muito no detalhezinho, né? Tem gente, por exemplo, essa fresta aqui, ó. Né? Isso para mim é uma fresta, né? Para vocês acho que também é uma fresta. Tem gente que acha que isso não é fresta. Não, imagina, tá pouquinho. Não é? Uma fresta, de, sei lá, de 1 milímetro. Você pode perder 10, 20 dB de isolamento só com essa fresta. Então, realmente, a acústica ela está nos mínimos detalhes. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nos detalhes quando a gente vai fazer o projeto. E entender a expectativa do cliente é justamente até onde vai essa demanda. Faz uma avaliação subjetiva, aplica às vezes um questionáriozinho para ver o que ele tem. Existem muitos estudos internacionais com questionários prontos. Se pesquisarem na internet, vocês conseguem encontrar. Aí a gente define os critérios. Tá? Isso aqui é uma matriz que saiu de uma norma britânica, onde ele associa a privacidade que você procura de acordo com a sensibilidade. Então, o que seria a sensibilidade? Tem gente que fala, não me importo muito não, pode ser uma acústica normal. Então, é pouca sensibilidade. Aqui eu discuto, 90% dos meus clientes são na Lava Jato. Então, é sensibilidade confidencial. 47 dB de isolamento que você tem que ter. Vai 220. Então aqui por essa matriz você vai cruzar aqui o ruído que acontece na sala do lado. Então você consegue ver que você sai do 37 até o 57. Variações de 20 dB, dependendo só do uso que essas salas têm. Então não tem uma receita pronta para te dar, falar, usa essa divisória que dá certo. Não, a gente fazendo um projeto a gente consegue economizar, porque tem salas realmente que não tem preocupação nenhuma. Em compensação, tem salas que são muito preocupantes e precisam de muito cuidado. 20 dB é 4 vezes a sensação sonora, então é bastante em termos de energia. Em termos de energia, 10 dB de energia sonora. De sensação é o dobro, mas de energia é 10 vezes. E 4 vezes, em termos de sensação, parece que o som é 4 vezes mais alto. Mas em termos de energia é 100 vezes. É como se fosse 100 máquinas. Se você tem uma máquina, para ter 20 dB a mais, você tem que ligar 100 máquinas. Porque tudo em acústica é logarítmico, né? Então... Esse que a gente está recebendo de fora, isso deve ser quanto? Aqui tá ruidoso, aqui deve estar mais de 50. 55. Né? Eu já ficaria incomodado de trabalhar num lugar com esse ruído aqui. Tá mais pra balada do que Pois é. Mas tem gente que trabalha com 75 no call center. Já medimos 85 no call center. O cara fica o dia inteiro ali. Esse quer demitir o chefe e o dono da empresa. A gente consegue escutar pelo telefone o que o cara do lado está falando quando a gente está falando no call center, né? Então tem alguns que realmente tem uma situação muito crítica de trabalho dentro do call center. Ele passa o tempo todo ali. E não sei se vocês já viram as regras como são. São regras estritas. Você vai ao banheiro, você tem acho que 5 minutos para ir ao banheiro, fica um cara vigiando o banheiro. É uma situação bem controlada dentro dos call centers. Então realmente Você mora muito tempo nesse ambiente. E eles têm uma rotatividade muito grande. As pessoas entram, trabalham um tempo e saem. São poucos call centers que têm ali uma abordagem mais humanizada. É uma coisa mesmo de máquina, assim. Então, mas tem alguns que têm uma preocupação maior. Esse aqui é um outro critério que a gente usa, que é o tempo de reverberação. Que nem aqui, se forro aberto, funciona como se fosse uma absorção, porque o som que eu estou falando aqui vai lá para fora e não volta mais. Seria o equivalente a ter um forro Armstrong aqui de altíssimo desempenho nessa área toda. Ainda eles colocaram algumas nuvens aqui para a gente enxergar como que funciona essa nuvem, né? Esse é um conceito que tem usado bastante também nos escritórios para ganhar pé direito. A nostalgia daquela qualidade ambiental que tínhamos quando tínhamos prédios com o pé direito mais alto, né? Então a tendência também que a gente sente hoje dos arquitetos é eliminar o forro. Essa necessidade de expansão, né? E as nuvens têm respondido muito bem a essa demanda e elas
abaixam aqui o tempo de reverberação, que é o tempo que o som persiste no ambiente após cessar o impulso inicial. É o tempo. Se você tem um ambiente muito vivo, se essa sala fosse toda de vidro como ali, vocês iam ter mais dificuldade de me entender. Porque o som ia se prolongar muito e uma palavra acaba um fonema encobre o outro e você acaba perdendo o conteúdo. Mas eu acho que isso é uma coisa intuitiva também, vocês já devem ter ido em ambientes. Um banheiro é um lugar reverberante. Se vocês quiserem ter E normalmente o quarto é um lugar mais seco porque tem um grande absorvedor que é a nossa cama. Nossa cama é feita de um material acústico, né? Normalmente. E o desenvolvimento com arquitetos especialistas, porque o projeto acústico ele em si ele não é nada, porque ele depende de todos os outros. Então o arquiteto, como que a acústica se manifesta? Através da arquitetura. Então com o arquiteto de interiores, através da definição dos elementos de revestimento, né? Com o pessoal de ar-condicionado, quando você dimensiona o ar-condicionado para estar no nível correto, para não atrapalhar a conversa. Com o pessoal de arquitetura, que define as espessuras das paredes, a composição das paredes, as portas, as janelas, a fachada. A composição vem da arquitetura, porque você conversa com a parede. A composição vem da arquitetura ou é sugerida por vocês para atingir determinado isolamento? Então, essa... Tem as duas situações. A arquitetura determina Aqui é. E aí a arquitetura, a gente tem algumas soluções, por exemplo, se ele quer manter a espessura, a gente consegue ter vários desempenhos com a mesma espessura de parede. Então continua com a tua espessura de 14 centímetros, que a gente vai ter paredes mais baratas e com menos isolamento de 14, e paredes com os 14 consegue resolver as paredes mais isolantes. Então o arquiteto fica livre para definir, mas depois ele vai ter que olhar o mapa que a gente fez de composição para isso ir para a obra e não ter erro. Isso. Para poder manter a espessura, mas atingir essa variação de isolamento. Isso, porque sempre tem variação, porque aí você consegue otimizar, porque você pode também fazer como se faz muito nos Estados Unidos, é matar a formiga com a bazuca. Eles vão lá, porque é o país do consumo, né? Quanto mais, eles têm um princípio mesmo. Eu tenho estudado bastante nos Estados Unidos, eu tenho ido para lá nos últimos anos. A questão deles é a seguinte: tem que esbanjar mesmo um pouco, porque aí eu compro mais e o cara depois compra mais de mim. E o dinheiro está sempre trocando de mão. Então, desde as embalagens, tudo nos Estados Unidos é um pouco a cultura, um pouco do desperdício mesmo. Eles não se preocupam muito em... Né, você vai voar de Lufthansa, o talher é de inox, o prato é... Até a questão da salada vem no negócio de baquelite, não tem nada descartável. O alemão tem a consciência da questão de que assim dá trabalho lavar, mas por que eu vou usar algo descartável se eu posso usar algo que é durável e que não vai depois me dar trabalho para descartar, para depois retornar isso ao ambiente? Nos Estados Unidos já é um pouco o contrário, cara, é aquela coisa, vamos gastar mesmo. Então nos projetos você percebe isso. Eles trabalham muito pouco com essa questão do cálculo, isso aqui é uma planilha inglesa e muito da tradição europeia. Nos Estados Unidos, quando a gente trabalha muito com os escritórios americanos que vêm para cá, não, tem a parede aqui acústica. Põe parede acústica em tudo. Então você vai lá, aquela parede que custa uma fortuna. Não tem problema, põe a parede em tudo, porque é aquela coisa, abundância e desperdício de recursos naturais, infelizmente. Mas isso está mudando, algumas empresas já estão partindo para o projeto, e no projeto você usa um pouco o seu cérebro, por que vai desperdiçar? Então qual que é a vantagem de se fazer um projeto se você pode usar essa parede em todos? É porque você economiza dinheiro, economiza recursos, apenas com o preço, economiza em uma parede e dá para você pagar o projeto acústico. Então vale a pena você sair fazendo, né? É tudo igual. O pessoal já está com a consciência de contratar o projeto acústico, vamos dizer, no início do desenvolvimento, o projeto de arquitetura já ser desenvolvido, quer dizer, algumas escolhas de materiais, de revestimentos já acontecerem paralelamente à consulta da acústica, ou você recebe um projeto final e fala assim, vira aí. Os grandes escritórios que a gente atende, a gente trabalha com grandes escritórios. Eles têm uma tabela nossa já dentro do escritório deles. Que eles já fazem na prospecção quanto vai custar. É porque, na verdade, o que está acontecendo, Marcos, a arquitetura faz a especificação, evidentemente baseado em estudos, análises, tudo direitinho. Aí quando chega no construtor, muitas vezes, tem a tal da reengenharia hoje. Nem me fale da reengenharia. Teve um cara que fez uma reengenharia.
A reengenharia do nosso projeto do cara era a seguinte, tem lá um painel acústico que era a parede toda, porque era uma sala de conferência. A reengenharia do cara economizou 95%. Daí a gente falou, pô, legal, deixa eu ver o que esse cara propôs. Ah não, tira o painel acústico e a pintura, aplica a pintura. A reengenharia do cara assim, era tirar toda a acústica da sala. Então, então a reengenharia, o que é reengenharia, né? Não está mais no conceito e sim no custo. No custo. E depois o que acontece? Você vai usar, você vai fazer uma conferência. Aí o cara não consegue te entender e você não consegue entender o cara que está do outro lado. Então todo, né, o propósito, e daí, não, melhor ele manda pagar a passagem pro cara ir para lá, porque não está dando certo esse negócio de reunir à distância. Já era, né, ou algum pau que se quebra porque não estão se entendendo bem ou porque ficaram cansados na reunião, numa sala tinha péssimas condições. A gente fez um auditório de um grande grupo japonês de automóveis aí, que eles tinham problemas lá, porque o japonês não tem muita paciência, né? Aí os caras pediam pro japonês repetir, o japonês ficava irado. Como repetir? Não vou ficar repetindo toda hora, não. A gente foi lá, fez um grande tratamento no auditório deles, mas eles quiseram visitar uns 2 ou 3 projetos nossos. O japonês é desconfiado. Mas depois que ele confia em você, né? Eu sou casado, minha esposa é japonesa. Depois que você confia em você, realmente eles têm a questão muito da parceria. Mas eles, assim, antes de realmente confiar, eles querem verificar. Peraí, me mostra o que você fez aí. Vamos lá. Aí levei os caras lá no Einstein, os caras olharam. Aí veio uma Kombi com 20. Eu falei, nossa, vieram 20 caras. Aí todos eles vieram juntos, olharam tudo, não falaram nada. Aí voltaram pra Kombi, obrigado. Aí depois de uma semana veio, não, vamos contratar vocês. Mas assim, é tudo... tudo muito, né? Então, o que acontece? É isso. Hoje, aumentou muito a conscientização a respeito da acústica, principalmente devido a esse momento bom que a gente teve, veio muito escritório internacional, e eles cobraram. E muita construtora não tinha muita prática em trabalhar com esses escritórios, e o cara falava, não vou te pagar, enquanto você não consertar esse problema aqui, você não vai receber a última parcela. Aí os caras entram em pânico, né? Porque já pagou o fornecedor, já está comprometido a pagar o material, as notas fiscais vão chegando e a fatura, a medição do cara não sai, passa um mês não sai, passa 2 meses não sai. Enquanto você não resolver o problema acústico, você não vai receber. Isso aconteceu algumas vezes. E aí esses escritórios que sofreram mais, assim, eles estão vacinados. Eles já põem o nosso custo lá na prospecção. Aí faz sentido, entendeu? Porque daí você põe lá, já na prospecção, já entra na hora dele compor o preço para fazer para o cara. Fala assim, ó, quanto vai custar aquele... No anteprojeto já sai orçamento hoje em dia. E quando eu fiz faculdade, a gente fazia orçamento no pré-executivo, né? Hoje você faz estudo preliminar, você já tem um preço do... Mudou muito. E a velocidade também da construção, normalmente 1 mês. Tem que estar com a coisa funcionando porque facility é isso. Aí você tem que trabalhar só de noite. É bem complicado essa área de corporativo. Quanto tempo eu tenho? Pode ficar tranquilo. Tenho 10 minutos. Daí no projeto acústico a gente trabalha com isolamento. Como eu disse, o projeto acústico em si, ele depende de todos os outros projetos. Porque todo espaço, independente de ter um consultor de acústica ou não, ele vai ter uma acústica. Ou a acústica vai servir para que a sala foi designada ou não vai servir. Então, independente do acústico, a sala existe. Então, a gente tem que trabalhar esses projetos, esses projetistas que vão compor a sala. Como eu disse, ar-condicionado, interiores, o arquiteto, realmente o que é o principal, que compõe as paredes, portas, forros e pisos. Muitas vezes elétrica, que tem transformadores, geradores de energia. O pessoal do incêndio também, tem muitos dutos de extração de fumaça, pressurização de escada. Você acaba trabalhando com um rol de especialistas ali para conseguir achar soluções. Depois o condicionamento acústico, que depende essencialmente de interiores. E o controle de ruído são todos os equipamentos que você tem no edifício, que tanto o ruído que o equipamento vai fazer para dentro quanto para os outros vizinhos. Né? Então aqui, no condicionamento acústico, a gente foca na comunicação verbal, a gente tem os critérios que a gente usa, a gente consegue, porque justamente a gente usa os critérios em acústica, critérios que a gente consegue medir e depois consegue verificar. Porque fica muito complicado você fazer um projeto que você depois o cara reclama e fala, pai, peraí, não dá para verificar o que você fez? Né? Um cara de ar-condicionado faz um projeto, tem uma vazão, tem uma temperatura que você consegue confirmar. O cara da iluminação, você vai lá com o luxímetro, você consegue verificar se tem os lux necessários. E a acústica, não tem também? Então a acústica também tem condições de medir os resultados, que é o que a gente chama de comissionamento.
Então todos os critérios que você define, de preferência, todos eles devem ser, permitam que sejam verificados depois. Né? Porque aí você está trabalhando com engenharia. Aí se você tem alguma dúvida depois, você vai lá e mede. Pô, será que, se não deu, você vai avaliar por que não deu. Ou o forro não teve a especificação correta, não é o forro que você especificou, né? Ou teve alguma alteração que está por dentro da parede, você não sabe, a parede não tinha lá dentro. E a gente chegou uma vez a abrir, o cara duvidou do nosso ensaio, chamou um outro laboratório para medir. Deu o mesmo resultado. Daí falou, vamos abrir a parede. Aí abriu a parede e tinha lã sim, lã não, lã sim, lã não. Então, tem coisas que realmente só com visão de raio-x. Então, você consegue medir. Então, a gente só pegou esse gato porque a gente tinha critério e tem condição de medir. Então, sempre os critérios permitem, o trabalho tem que ser, o executivo tem que ser legível. São os 3 L's, né? Eu não me lembro dos 3 L's, mas são 3 coisas que você tem que ser verificável no final também depois. Tem que conseguir verificar o que você fez se você realmente atendeu os critérios que você tinha planejado no começo. Isso aqui é um desenho, a gente costuma fazer os desenhos nos projetos que a gente faz, né? E a gente resgatou muito essa coisa do desenho à mão. A gente ficou por um bom tempo desenhando no computador. Aí a gente falou, não dá. Além de ser algo que fica duro, depois que eles pegam prática, eles já desenham isso aqui na mesa digitalizadora direto no computador já. Então, do mesmo jeito que também o ambiente está voltando para quem está com uma nostalgia do desenho também. Então, ou o desenho bem detalhado assim, ou ele já vem realmente uma renderização do SketchUp, um negócio mais realista, ou realmente desenhado à mão. Porque você consegue realmente dar a ênfase porque você precisa. Nesse caso aqui era do condicionamento, onde você tem um forro e um painel de parede, né? Porque quando você vai tratar aqui depois de isolamento, não sei se aqui vai ter. Quando eu pego essa mesma sala, eu vou pintar essa parede, vou pintar esse forro isolante que está por cima, que vocês estão vendo, essa sala tem 2 forros. Porque ela é uma sala como se fosse um cubo dentro do ambiente, ela não vai até em cima. Então ela tem um forro para condicionamento, um painel para condicionamento. Quando eu vou falar do isolamento disso, eu pinto essa parede de azul, eu pinto esse forro de azul, eu pinto o piso elevado que é interrompido. Né? Então são alguns aspectos de isolamento que eu vou dar destaque aqui no projeto. E no controle de ruído, por exemplo, aqui é uma chicane acústica. Daria destaque para a chicane acústica que faz parte da instalação de ar-condicionado. Então os 3 elementos de projeto acústico tem nessa salinha, que é uma salinha muito pequena. Vou mostrar alguns exemplos de obra agora. Esse aqui é um dos principais pontos que dá problema. Quando a divisória chega na fachada do edifício. Se tiver uma frestinha que você apaga a luz de um lado e enxerga a luz do outro, já ferrou. Então aqui realmente tem que ter uma vedação muito boa nesse ponto, de preferência anterior até. O detalhe preferencial seria até você passar 2 linhas de fita dupla face e no miolo você vem com a bisnaga de silicone, faz uma linha de silicone e cola a guia do drywall em cima disso. Aí realmente... Mais do que a banda, porque você acaba tendo 2 fitas dupla face, uma de cada lado, e no meio você coloca uma linha de silicone que vai se moldar, porque a banda ela tem 3 milímetros. Se você tiver alguma irregularidade ali maior que 3 milímetros, ela já não vai pegar. Às vezes também o montante ele dá uma... tá meio apertado, ele fica meio tortinho, aí ali passa o som. Então essa bisnaga, essa questão do silicone ajuda muito porque ele cola ali realmente no montante. Esse aqui é um painel acústico, também foi feito num banco que já vai ali atrás. Isso é uma chicane acústica, muitas vezes o retorno é feito por pleno. Então para você não deixar um buraco aberto aqui, que normalmente o cara do condicionado pede um buraco, a gente faz aqui que o ar retorne fazendo esse caminho. E aqui dentro eu coloco o material acústico para absorver o som. Aí aqui é um septo, tá vendo? Isso aqui fica normalmente acima do forro, você normalmente não enxerga. Mas é um septo, drywall com lã, os dutos atravessam aqui, a circulação, o ar-condicionado normalmente tem que correr pela circulação, nunca aqui. Às vezes é mais a lei de Murphy, né? Aí você vai fazer, o cara projeta a divisória aqui e o duto tá aqui. Sempre. Aí o que a gente faz? A gente faz assim, assim, assim. Né? Faz um L, faz um U. Aí tem que usar a criatividade ali para conseguir fechar o ambiente. Ou faz o que eu não tinha mostrado, uma caixa. Drywall, né? Esse caso aqui podia até em cima.
E é engraçado como as coisas têm uma ordem na obra, né? Primeiro o cara fez isso aqui, já era o duto de extração de fumaça, aí vedou todos os buracos, né? Aí veio o cara da elétrica e chegou depois, abriu o buracão lá. E se você não verificar, aquele buraco vai ficar para sempre. Esse cara errou um pouco no cálculo do tamanho do... É que as pessoas têm a ilusão de que a lã vai isolar. A lã não vai isolar, quem vai isolar é o drywall, é o gesso, é o peso. O som atravessa isso aqui. Né? O som atravessa a lã. A lã só vai funcionar para aumentar o isolamento se for estanque. Se tiver um drywall como esse aqui e a lã estiver lá dentro. Ela absorve as ressonâncias, mas o som atravessa a lã. Ela é porosa. Então o cara achou, não, mas a lã vai segurar o som. Não vai, não. Aqui uns detalhes também de portas e divisórias, né? Você vê a porta. O teste que a gente faz normalmente é pegar um sulfite e tentar passar. O cara, nossa, mas é sério que você vai fazer isso? O sulfite passa. É o sulfite. Por quê? Porque aqui embaixo a gente projeta um selo acústico que desce. Você fecha a porta, o selo acústico desce, ele tem que ter pressão suficiente para não deixar o papel passar. Se estiver passando o papel, o som vai passar também. Então, esse é o teste que a gente faz para verificar embaixo de porta. Às vezes precisa fazer protótipo, que nem esse aqui era um baffle que tinha sido projetado aí para um banco, tinha um forro ali e além disso tinha um baffle. E aí tinha a opção de alumínio, opção feita, isso aqui foi uma opção feita artesanalmente aí com outro material. Então você tem que montar protótipos ali, de repente, para soluções exclusivas para ver qual que é melhor. Às vezes faz protótipo de móveis também. Esse aqui era um móvel também que tinha aqui um painel acústico, isso aqui era uma mesa de operação de um banco também, que precisava de acústica. Às vezes a gente usa o mobiliário para aumentar a absorção sonora e reduzir o nível sonoro dentro do ambiente. Isso aqui acho que agora acabou a minha apresentação, mas eu estou à disposição de vocês aí, agora são 6 horas em ponto. Mas eu estou à disposição para perguntas, acho que eu até me alonguei um pouco demais, menos do que eu gostaria, porque eu acho que um ponto importante é poder ouvir vocês e ouvir as questões que vocês têm a respeito de acústica. Maravilha, acho que a ideia é essa mesmo, agora é o momento da gente poder trocar um pouquinho, alguma dúvida, alguma ideia, aproveitar a expertise do Marcos para poder colocar alguma pergunta interessante. Eu queria fazer uma pergunta com relação à parede, né, aos isolamentos que você falou. Tem alguma relação a densidade da lã mineral com o nível que você atinge de isolamento? Você acabou de fazer um comentário que o gesso é a massa, Isso. Né? A manta. A questão a densidade, ela colabora para isso ou não? O que acontece é o seguinte, tem a teoria e tem a prática. Vamos falar primeiro na teoria. A teoria, o que manda, na verdade, nesse material do interior do drywall é a resistividade ao fluxo do ar. Uma resistividade maior do que 5 kPa por metro, acho que é essa a unidade, já serviria qualquer lã. E essa resistividade, até uma lã de 5 kg por metro cúbico já tem. Então, na teoria, qualquer densidade de lã que você usar de mercado, acima de 5 kg por metro cúbico, serviria. Qual o problema? O problema é que se você pegar na mão uma manta de 5 kg e 9 kg, ela nem para em pé, o negócio, a hora que você desenrola ela, você vê que tem uns bolinhos aqui. Então o que acontece? Se você conseguisse pegar essa lã e distribuísse ela de maneira totalmente uniforme dentro do drywall, ia funcionar. O problema é que ela é tão desestruturada nessa densidade, irregular, que ela acaba descendo e ela acaba se acumulando em determinados pontos. E você fica com vários vazios dentro do drywall. Então o que você tem que olhar, na verdade, pode ser qualquer densidade, é ver se ela está bem distribuída. Então, às vezes, se você mudar, mesmo com uma lã com baixa densidade, que até eu acho que agora que a lã de vidro fez foi isso. Eles mudaram a composição para permitir que a lã ficasse mais estruturada, ela fica mais... E aí ela consegue preencher melhor os vazios e adere bem ali. Então é isso, por exemplo, às vezes funciona melhor uma lã de 20 quilos ou de 12 quilos se tiver uma boa resina que permita a boa distribuição, do que uma lã ensacada, que nem a lã de rocha, que depois vai se acumular embaixo e ficar o buraco em cima. Então o que vai mandar mais é isso, pensar como essa lã vai ficar dentro... Porque é o sistema massa-mola-massa. Quem são as massas? São os painéis de gesso.
A mola é o que está dentro, ou o ar ou a lã. Né? E o que manda ali não é densidade, é resistividade ao fluxo do ar. Né? Isso você consegue ensaiar através do ensaio em tubo que você faz. É um tubo que você joga ar aqui e vê o quanto que dá de trabalho, o quanto de força você tem que fazer aqui para o ar passar por aquele material. Então, quanto maior a resistividade ao fluxo do ar, melhor a capacidade ali de absorver essas ressonâncias. Né? A gente não tem essa informação. Essa era uma curiosidade pessoal. Pessoal, isenta de produto, mas da teoria mesmo. Porque eu tenho um ensaio de um austríaco que deu diferença quase nenhuma, 1 dB de diferença, uma lã de 8 quilos para uma lã de 120 quilos. Só que é um engenheiro austríaco montando drywall. Aí ele vai lá e dentro do laboratório, esticando a lã e uniformizando. Então aí dá, né? Agora quem já foi numa obra nossa, o cara desenrola. Você mostrou aí. O cara desenrolando aquele rolo ali, fica tudo, né? Estufos aqui, anel ali. Tem umas lãs que parece até um carneiro morto, não sei se vocês já viram. Tem uma no mercado aí que eu olho e falo, meu Deus, cara, um carneiro morto essa lã. Porque usa muito resíduo de alto forno para fazer e acaba sendo um painel muito esquisito às vezes. Então acho que eu aconselho com a lã, eu aconselho realmente ter alguém que tem um suporte técnico, que desenvolveu alguma coisa para aquilo. Que tem estudo, que tem testes, né? E não um cara que chega assim e vai ter um outro produto e fala assim, eu vou ganhar dinheiro também fazendo isso aqui para drywall. E aí você mata o cara na hora, você chama para uma conversa e pergunta essas coisas. Qual é o registrado do fluxo do ar desse material? Deixa eu fazer uma pergunta conceitual, assim, para o nosso segmento. A gente debateu um pouco isso esses últimos 3 dias de papo de prancheta. Na sua percepção, Marcos, essa coisa da estrutura exposta, né? O que na sua percepção, isso é um modismo ou isso é uma veio para ficar e o mercado 21, né? Porque isso, fazendo até uma reflexão em cima das imagens que você colocou, acho que como que a gente tem que enxergar esse novo conceito de projeto arquitetônico? Isso é uma coisa, porque muda até a maneira de você projetar, né? Estudar, escolher elementos de absorção, ou seja, de isolamento, de absorção, para manter o conforto e tal. Como é que vocês, da harmonia, você em especial, enxerga isso? Eu como arquiteto também, porque eu sou arquiteto e tenho o consultor de acústica e tem o arquiteto, né? E os dois estão na mesma às vezes um briga com o outro. E assim, a moda sempre existe, sempre vai existir coisas que são de moda. Ontem até o Zé Luiz falou que é tendência. É tendência. Pô, a gente usava calça bag nos anos 80 e todo mundo achava legal. Eu achava que aquilo nunca mais ia voltar, e voltou. Então, não dá para saber, realmente o futuro a Deus pertence. Você vai saber se as calças bag não vão voltar em 2030. Né? Pochete voltou. Quem ia imaginar que um dia a pochete ia voltar a ser legal, entendeu? A gente, né? Então, realmente... É outra história, né? Voltar a ser legal. Então, o que acontece? Realmente, me parece um pouco uma tendência que tem mais uma questão estética do que efetivamente... A acústica vai acompanhar? Se a acústica conseguir acompanhar isso, legal. De repente pode ser uma coisa perene. Porque mas esse tem é um um ponto ponto da acústica virar e falar, galera, tá tudo muito bonito, tudo Pessoal, legal, mas a gente teve funciona. o pessoal do WeWork e os caras estão preocupados porque tem muito cliente reclamando do problema do ruído. Sim, o que acontece? Quando você tira o forro, tem consequências. Sim. Então, solução tem, só que ela vai custar tão ou mais caro que o forro. É isso que eu não tenho noção. Falar, não, tira o forro, eu economizo um item da minha planilha. E ele não põe o que ele vai ter que fazer em substituição ao forro, que é fazer um revestimento de laje, que é usar nuvens acústicas, que é usar outros elementos. Não dá para simplesmente tirar. E por que o forro pode voltar? Porque o forro tem inúmeras vantagens, né? Você pode ter um processo de instalações muito complexo para resolver. Tem situações que tem muita coisa. E aí você chegar, por exemplo, em um hospital. Um hospital você tem que ter forro, porque tem uma loucura em cima do que tem daquilo lá de tubulação de gases e não sei o que. A gente faz muito projeto do hospital. E tem outras questões. Então,
E assim, e própria nuvem também tem a questão de limpeza, tem que limpar em cima da nuvem, tem desvantagens, que vão começar percebidas ao longo do tempo. Então daqui a alguns anos pode ser que quem começou a usar muita nuvem, começa a falar, pô, não quero mais nuvem, para esse uso aqui a nuvem não vai legal. Agora, para determinados usos pode ser que pegue muito bem, agora com certeza a nuvem para tudo não é o ideal. Tem situações onde o forro é muito mais, tem vantagens em quase todos os aspectos. Você tem um forro modular que você pode fechar, você tem o que for lá em cima, o caos todo, você tem um forro limpinho, liso, o arquiteto gosta, quer, né? E aí você precisa de uma manutenção, você desmonta ele, faz a manutenção, recompõe o forro, porque tudo que você faz no sem forro fica lá. Então você vai passar uma tubulação nova, você vai chamar o arquiteto, peraí, como que é? Não, passa ali, né? Tem que passar mais pelo meio, não pode passar. A Armstrong, preocupada com isso, criou até um departamento de Exposed Structures. Eles estão desenvolvendo alguns produtos, pensando nessa tendência ou modismo, ou não interessa. Os caras, isso é uma coisa aqui, isso é mundial. As empresas de tecnologia trouxeram muito esse conceito, né, desse ambiente, tudo que você ficou falando no começo. Não, sim. Eles retomaram, vamos dizer assim, né? Retomaram. Mas acho que é isso, acho que para algumas situações, e o que a gente vem ouvindo, e tenho conversando com alguns arquitetos, falando, pô, Ale, eu mantenho alguns produtos porque eu vou falar para o cliente, cara, não dá para tirar tudo. Ou para tirar tudo, você vai ter que escolher outros elementos para substituir esse era a superfície de absorção e de conforto para o ambiente. Você tirando, você vai ter que criar outros, né? Você falou um revestimento na parede, aquela projeção lá daquele material. Você tem que usar outros dispositivos que não o forro, que vão ter um efeito similar ali. E a grande questão é que no Brasil o ar-condicionado não é o mesmo ar-condicionado que existe, por exemplo, no Japão. Então as máquinas das empresas japonesas, essencialmente Daikin, Hitachi, Fujitsu, elas são projetadas no Japão, as que chegam aqui são outras, tem adaptações. Né? Então muitas delas são projetadas para funcionar com forro. A hora que você tira o forro, a máquina não estava projetada para funcionar exposta. Aí você liga a máquina e fala, nossa, não dá para trabalhar com o barulho dessa máquina aqui. Aí você tem que fazer uma caixa encaixotando uma máquina que não era para ser encaixotada. Aí ela retorna por trás, você tem que fazer uma chicane atrás da máquina, porque ela tem que retornar por trás. Aí você tem que fazer um alçapão do lado desse quadrado para fazer a manutenção na placa, que tem que trocar a placa e tem que trocar o filtro. E basicamente você tem que fazer um forro para não ter forro. Entendi. Entendeu? Então são várias coisas que você tem que levar em conta, o ar-condicionado é uma delas. Principalmente os dutos tem que ser feito de uma maneira também mais estética, né? Porque quando você tem forro, você pode ter realmente o duto com aquela lã por fora, uma aparência mais bruta. Dependendo da situação, com certeza. É que tem gente que tem muito pouca instalação, né? Se o cara, por exemplo, usa um sistema de cassete, ele leva lá os cassetes, não tem... Depende, vai ter o sprinkler do cassete, então para esse pessoal vai bem. Agora tem situação, hospital esquece, hospital não dá, até por questão higiênica também. Então depende muito do que é feito no escritório mesmo, e do que vai ter de instalações em cima. Não tem uma solução mágica para tudo. E eu acho que o forro vai voltar talvez diferente, que nem a calça bag voltou diferente, a pochete voltou diferente. Agora ela tem um brilhinho, né? É dourada. É dourada. Não, vai voltar, o forro vai voltar, mas vai voltar transformado em alguma coisa um pouco mais, com alguma coisa diferente também, né? Porque os caras estão, todos os fabricantes, obviamente, estão pensando em soluções. Tem muitas opções de cores, vocês podem ver que tem muitas placas coloridas agora também aqui. Cores. Formatos diferentes, formatos hexagonais. Então acaba sendo, vai caminhando, vai evoluindo, né? É uma evolução constante, tanto do forro quanto das nuvens. E os dois vão continuar existindo, porque cada um é melhor em determinada situação. Tem uns forros modulares com tamanhos diferentes, que ficam muito bacanas também. Né? Tem o plank para corredor, que a gente não usa quase no Brasil, mas é muito legal. Porque daí é legal o plank no corredor, por quê? Porque você vai tirando as placas e você livra tudo. Você fica sem perfil. O plank é um forro desenvolvido para corredor, onde você tem um apoio de cada lado.
Então você vai tirando as placas e você vai livrando o corredor, fica todo livre. Não fica com aqueles perfis. Uma pergunta bem de leigo, assim. Por exemplo, eu já fui numa imobiliária que era um vão, né? Todo mundo trabalhava ali naquele espaço. Só que, quando eles queriam conversar, todo mundo ia para a Copa. Enquanto eles estavam trabalhando ali na área de trabalho, não incomodava, não era um barulho, ficar todo mundo conversando, fazendo lá. O sistema deles que é diferente, eles não têm que pensar muito, né, para poder desenvolver o trabalho. E aí, quando ia todo mundo para a Copa, ficava um barulho maior no mundo. Porque aí conversava mais alto, ria, brincava, não sei o quê. Então aí no caso, por exemplo, a acústica seria na Copa para não atrapalhar quem estava trabalhando, ou teria que fazer uma acústica no escritório, que na verdade nem seria necessário, só é necessário porque tem esse momento de descontração. Assim, né? É um questionamento porque a Copa é um espaço bem menor, talvez seja, né, um investimento menor de acústica. Mas num espaço que não é usual fazer, não era para fazer. São duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa que acontece é o efeito Lombard. O efeito Lombard foi descoberto pelo Lombard, que é um francês, em 1911. Então, há muito tempo atrás, ele se conhece. O que é o efeito Lombard? Se vocês todos começarem a falar aqui, e eu estou aqui falando, sabe quando o professor está falando e os alunos estão conversando? Aí o professor começa a falar mais alto, aí os alunos começam a falar mais alto, o professor chega e mata, vou matar todos vocês. É isso que acontece, é o efeito Lombard, alguns chamam de efeito coquetel, mas não é o efeito coquetel, o efeito coquetel é um outro efeito. O efeito Lombard é esse efeito da tendência natural e inconsciente que nós temos de falar mais alto em ambientes mais ruidosos. E na década de 80, mais ou menos, 90, Lazarus descobriu qual que seria essa relação. Então, quando você está num nível mais ou menos de 50 dB de ruído de fundo, mais baixo um pouco que isso, eu estou falando mais alto que o meu natural aqui, porque está mais alto que isso. Para cada dB que você vai aumentando desses 50, eu vou falando meio dB mais alto. Então, se o som ambiente sobe de 50 para 51, a minha voz, que a minha voz normal seria 58 dB, vai para 50,5. 56,5. Aí, se aqui sobe para 52, eu vou subir mais meio. Que esse é o slope, que chama o slope do efeito Lombard, que foi descoberto por Lazarus. Então, chega uma hora, como a gente vai aumentando meio dB para cada dB de fundo, chega uma hora que um passa o outro. E a nossa voz tem uma limitação, a gente não consegue acompanhar, mas a gente vai tentando acompanhar e isso vai subindo. Então o que acontece? Quando você está lá na Copa, o efeito Lombard depende de basicamente duas coisas. O número de fontes sonoras, de pessoas que estão conversando, e a absorção no ambiente. Então a Copa provavelmente tem menos absorção no ambiente e tem mais pessoas falando ao mesmo tempo. E é um espaço menor. Porque você imagina na Copa, formam grupos. Eu estou com você falando aqui, daí o cara está lá falando ali, o outro está falando ali, está falando aqui. Aí tem 4 grupos, são 4 fontes simultâneas. Então tem que ver como que funciona, a idade funciona muito. Por exemplo, em restaurante a gente faz um cálculo, se for um restaurante de adolescentes, o grupo é de 2 pessoas, é um falando e um ouvindo. Quando muito, né? Enquanto se você pegar uma população idosa, os grupos que a gente usa é 8. É um falando e 7 ouvindo. Então depende muito do comportamento sociocultural ali do grupo e da idade. A faixa etária tem muita influência. Se pegar um escritório de pessoas muito jovens, elas até têm essa tendência de falar todo mundo ao mesmo tempo. Então o que acontece? Mais fontes e menos absorção sonora, você vai ter mais ruído. Não depende do volume, isso é que é engraçado. Depende da quantidade de absorção e do número de fontes sonoras. Então quando você volta para o escritório, você tem mais volume, você tem mais absorção, até porque você tem mais área de parede. Você tem os móveis, você tem as cadeiras, você tem uma área maior. E eu não sei, para te dar a resposta, eu teria que ficar olhando eles lá. Ficar observando o comportamento, ver os grupos, ver o que acontece, para ver por que está dando esse aumento. Em geral, a cafeteria tem que ter muito mais absorção. E é uma área que normalmente é negligenciada, porque a pessoa fala, não, aqui não precisa que... Não pode... Uma área de descompressão, provavelmente, num projeto, você tem que ter essa consideração, porque, teoricamente, a área de descompressão é o momento de relaxar um pouco. A área de descompressão tem de todo tipo. A gente fez agora num banco que era uma garage band.
Então, o cara de descompressão, eu cheguei lá, eu achando que ia ser uma coisa amadora. O cara com uma bateria da Holland e tal, com contrabaixo com... um contrabaixo top, guitarra, tudo equipamento de primeira. Falou, não, que o diretor aqui é um cara que gosta de música. É um estúdio. E ficou bom, assim, ficou um isolamento, acho que quase 60 dB. Ficou muito bom, foram 2 paredes, foi feito um box na box. Como eu disse para vocês, dá para fazer, mas custa caro. E no caso já foram 2 fachadas, anticâmara de acesso, foi feito todo um trabalho nesse sentido. Então dá para fazer tudo, mas tem que ter tudo tem seu preço. Tudo claro. Mas tem área de descompressão que é para sala de yoga, tem sala de descompressão que é com rede, com musiquinha para o cara dormir. O Google tem uma das redinhas, foi a gente que fez aquele projeto. Que legal. E tem lá uma área que é uma área de feira, que a área que eles mais reclamam de barulho é no restaurante japonês, porque tem uma mesa de ping-pong do lado, e os caras ficam jogando ping-pong e fazem muito barulho. Então a descompressão depende um pouco que tipo de descompressão que é também. Mas em geral, tanto que a gente teve que fazer um complemento lá por causa do ping-pong. Foi feito um complemento no forro para aumentar a absorção. E resolveu. Você colocou um complemento muito forte de absorção no forro, eles pararam de reclamar. Porque lá era o ping-pong, o videogame também. E falava, como que esse cara vai trabalhar? Os caras ficavam no videogame lá o dia inteiro. Ele tá na área de trabalho, né? É que eles não querem que você vá embora nunca, esse é o conceito. O cara chega, mas não sai. O conceito é trabalho 20 horas, né? Aqui só lazer também. Mas eles têm um controle estrito de produtividade. Se você não der resultado em 1 ou 2 meses, você está na rua. Então o cara já está dando resultado, já cumpri minha meta. O cara vai pro videogame e fica uma semana no videogame. Na rede. Porque imagina um escritório que tem restaurante japonês, tem boate. Outro dia tem uma história desse mesmo, porque é dentro de um prédio que tem o banco. A gente fez o banco também, que é um banco de investimento lá, que é o... Não, é o BTG. E tava o dono do BTG subindo no elevador e entrou um cara vestido com uma cabeça de galinha. Aí ele ficou super cismado com esse cara de cabeça de galinha, carregando um engradado de Red Bull, assim, grande, porque ia ter uma festa na boate que tem dentro do Google. A gente fez uma boate lá com DJ boot e tudo. E aí saiu a galinha com o negócio, ele ficou injuriado, ele ligou pro CEO da Google que estava lá. Falou, cara, eu sei que a gente é vizinho e tal, mas eu não quero subir com um cara vestido com uma cabeça de galinha no elevador, fiquei no filme do meu banco. Daí o CEO do Google tem 30 e poucos anos, o cara mais velho lá tem 30 e poucos anos. Falou, cara, sinto muito, nós somos assim, você vai subir com os caras de cabeça de galinha. Outro dia eu cheguei, tinha lá um cara assim, me abraça, era tipo um Teletubby, assim. E são essas coisas, né? Braço de graça. Braço de graça, é isso aí. Tinha um Teletubby, ficava lá te abraçando, todo mundo que passava. E no mesmo do banco, que tem um teto de pedra vulcânica. Negócio... mandou importar, veio do Etna a pedra para colocar no negócio super sóbrio. O cara vizinho do Google, que os caras vão vestir de galinha. Eu tinha que ter pensado no entorno antes de colocar esse banco nesse lugar. Mas daqui o Google chegou depois. O PTG foi um dos primeiros projetos implementados lá. Mas é que nem Do Pátio Malzone. Foi o primeiro, eu acho. Foi um dos primeiros. Em Fortaleza tem um Sarupichac que ele fica de frente para um cemitério. E a área de lazer foi pensada e todo mundo ficou olhando pro cemitério. Eu disse, gente, que coisa de maldoso. Imagina isso. Mas é uma reflexão pra vida. Pensa assim, né? Tô aqui me divertindo, mas... Certeza da... Me livrei daqui, Ainda bem que eu ainda tô aqui. É motivacional o negócio, né? Onde é assim também é o Sesc Belenzinho. O Sesc Belenzinho é de frente, você sobe ali, você vê o cemitério de frente. Cemitério gravadinho, né? É um cemitério, roots. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, viu?